A formiga. Que estatura mais ou menos tem? Que você possa observar. Bem alto. Bem alto. 2 metros. 2 metros. Agora eu vou contar de 1 até 3, olhe nos olhos e eu quero que você diga pra mim o que transmite esse olhar. 1, olhando nos olhos. 2, 3. Como está agora? Vê os olhos? Vermelho. Vermelho. Esse olhar é um olhar que transmite o quê? Pelo sentimento que você conhece. Bom. Transmite o quê? Bom. É bom. É um olhar terno. Não. Não. Faça o quê, então? Inteligência. Inteligência. Não, bondade. E bondade? Não. Não. Só inteligência. Só inteligência. Ok. Passo agora, então, a falar com ele. É ele ou ela? Ele. Você pode falar mais pra mim quem você é, da onde você veio e o que você pretende? Uma coisa por vez. Uma coisa por vez. O que você pode me adiantar? O que você quer saber? Da onde você veio? Da onde você é? Da base. Aqui perto. A base é aqui perto? Essa base, você pode me dizer qual é o tipo de operação, se é que existe uma? Entreposto. Só. E abastecimento. Entreposto e abastecimento. Isso. Do quê? De coisas que tem aqui. Material humano. Faz algum tipo de experiência com os humanos? Psicológicas. E pode me dizer quais? Estudar reações humanas. Comportamentos. Ciência. Essas pessoas são levadas por vocês ou por você de maneira espontânea? Raramente. Raramente. Esse estudo que vocês têm com os humanos, essa ciência é para os humanos mesmo? Não. Não. Para quem é, então? Para nós. Ah, vocês têm algum interesse nos humanos? Por quê? Para que eles servem, vamos dizer assim? Preciso estudar se eles merecem continuar ou serem extintos. Então, trabalha na linha da extinção? Não. 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 Faz parte do julgamento. Julgamento? Quem julga? Muitos planetas. Então, o trabalho vem de muitos planetas. Não nós. O serviço é nosso. E além de vocês, dessa sua linhagem, vamos dizer assim, existem outras? Muitas. Muitas? Muitas, todos os planetas se conhecem. Todo mundo conhece todo mundo. Só os humanos estão de fora. E os humanos têm alguma chance de chegar a estar nesse local junto? Ou está muito difícil? É difícil explicar. Atenta, vai. O humano é chato falar. Tá reprovado, não é? Então, eles querem saber o que fazer. Se entregam na mão dos outros. Se deixa continuar, ou se interfere, ou se restringe, ou se deixa morrer tudo. Entendi. Então, existe, pelo que eu estou entendendo, um trabalho todo que está sendo feito a fim de tentar salvar o ser humano, parcialmente?
parcialmente. Porque o resto já foi condenado? Alguns indivíduos humanos são escolhidos como câmeras para determinar quem deve viver e quem não deve. Você poderia me dizer que tipo de critério será usado para essa seleção? Altura espiritual mínima. Abaixo de um certo ponto, nós consideramos como bicho. Fazer o que quisermos. Entendi. Esse critério, vamos dizer, em termos percentuais, trazendo para a linguagem que eu conheço, quanto o ser humano precisa ter de espiritualidade para poder alcançar algum tipo de sucesso, em porcentagem? Não é porcentagem. São coisas que estão na aura e manifestam no comportamento. Tu só percebe o comportamento. Uns 20% tem algum valor. E as pessoas que são abduzidas por vocês, ou levadas para esse estudo, tem alguma característica entre eles semelhante? Evolução espiritual mínima. Tá. São pessoas que estão nesse caminho. Sim, um pouco ou bastante. Depende. Esse trabalho deles, eles ficam de alguma maneira controlados por vocês? Tudo. São monitorados. E protegidos. E protegidos também. São os nossos experimentos. E por que eles não se lembram? Porque eles têm que voltar para o ambiente e se portar de uma forma mais ou menos normal. Não ficaria difícil para viver, não é? Seria impossível suportar essa vida humana de outra forma. Então, para obter a informação e saber exatamente o que aconteceu, somente através da hipnose, vocês permitem isso ou não? Sim. Sim, ela é desinibidora, não é? Essa é uma ferramenta que vocês admitem. Até certo ponto você pode saber coisas. Entendi. Você disse que está muito próximo, local muito próximo. E é para esse local que essas pessoas é encaminhado? Não, pode ser operado no quarto. No quarto mesmo, dele mesmo. Humano. Uhum. Temos muito bom equipamento. Equipamentos que os humanos não conhecem. Equipamento, sim, medicações. Tem um certo prejuízo para o organismo. Isso afeta de alguma forma o metabolismo? Um pouco. Mas as pessoas não correm risco de morrer, por exemplo? Não. Não, em curto prazo não. Essas pessoas, além de receber as informações, de ser a câmera, como você disse, elas têm alguma outra, vamos dizer, missão entre os humanos ou na própria vida? Elas devem ter uma vida regrada, devem fazer coisas ou não fazer, como é? Elas têm que ter uma vida regrada. Elas têm que ter uma vida mais regrada que os humanos normais. Porque senão eles não teriam vida espiritual mínima. Meditar, estudar, julgar. Em tempos da Terra, existe um prazo para isso acabar? Uns poucos anos. Gosto dessa presença. É verdade. Você conhece? Quando eu saio desse corpo, eu tenho outras formas. É sempre disso? Não. Quais são as outras? Eu posso ser réptil ou humanoide. É só trocar. Troca a pele ou é holograma? Troca o veículo. Troca o veículo. Você usa nave também? Sim, portais. Portais. Todo mundo pode trocar de corpo. Eu não pertenço a uma única raça específica. É assim como é o ser do universo, né? É só trocar.
bicho, com inseto, mas o ser humano tem mais medo do inseto. Mais medo do que o do reptiliano? Sem dúvida, é mais repulsivo. Então de vez em quando você coloca outras vestimentas. Algumas pessoas acham réptil engraçadinho. Existem desenhos, filmes, é mais aceitável. Inseto por ser humano é nojento. Eles não têm compaixão pelos insetos. Os humanos não gostam mesmo. Você conhece alguém que tem um inseto de estimação? Não, humano não. Não, mas os insetos são mais amigáveis com o ser humano que os répteis. Eles ainda veem alguma coisa de bom no ser humano, com muito boa vontade, fazendo força, descontando muita coisa. Afinal, o ser humano é o resultado de um erro, e nós não podemos punir o erro. De que erro os humanos são resultado? Pode especificar? Más experiências. De que povos? Ou de alguma linhagem? Várias. Muita bagunça. O espaço não é ordenado e bem organizado como parece. Não existe consenso sobre o que fazer e o que é certo. E nem o que é o bem, nem o que é o mal. São muitos. Os humanos, você falou em termos de 20% apenas, que tem alguma chance, não é? De evolução, não é isso? Não, evolução todos têm. Todos têm. 20% pode viver, pode reencarnar na Terra como humano, o resto vai para uma espécie de lata de lixo. Entendi. Esses 80% restantes, então, não tem chance alguma nem de voltar para planetas de terceira dimensão mesmo? Eles vão para planetas que estão começando. Você já leu livro sobre isso? Isso já foi dito. Isso já aconteceu antes. Agora é a vez daqui. Entendi. 80% tem que morrer. Mas nem sempre. Quem morre porque é mau. Depois você perde o corpo e ganha outro. E outros que são maus, eles vivem. Mas depois eles não voltam mais. Aqui não mais. Já abusou bastante. Você está falando de humanos. E os irmãos, outros, assim, que também fizeram algum mal, fazem algum mal aqui ou no planeta Terra? Esses também estão por aqui? Sim. Criminosos de vários planetas. Na forma humana. De forma humana mesmo. Vivendo como humanos. O sofrimento de ser humano é o pior castigo. Quer dizer que de alguma maneira eles tiveram alguma evolução e em determinado momento se perderam ou... Sempre vão existir coisas, pessoas mal comportadas. Que de repente param todo o processo de evolução ou até caminho para trás? Se você errar, o castigo é ser humano. O castigo é ser humano. Esse é o pior dos castigos em todo o universo? Existem coisas piores. Como quais, por exemplo? Ser como um bicho. Um ser ainda não totalmente inteligente. Ou lugares semelhantes aqui. Existe um monte. A Terra não é nada incomum.
E existe todo um plano no universo para que todas as ordens, então, evoluam. É cíclico. É cíclico, a matéria é um laboratório, experimentos, e a ignorância é como você está no escuro e tem que se mover no escuro, e então as suas habilidades são testadas. Isso é ser humano, porque eles vivem no escuro. Por isso que os erros deles são perdoáveis. É como se fosse um jardim de infância. Então é mesmo. Uns dizem que aqui é um planeta de resgate. Na verdade, então, é um planeta de aprendizado. Planeta infantil. Infantil. Na nossa opinião. Depende muito da maneira como cada espécie entende o universo. Isso varia. Se você perguntar para um reptiliano, é diferente. Se você perguntar para um Grey, é diferente. Cada raça tem a sua noção de certo e errado. E nós respeitamos. A Confederação de Planetas tem contato com todo mundo. Todo mundo opina. Inclusive os reptilianos, que não gostam do ser humano. Não gostam, né? Não. Por que eles não gostam? Feio. Acha feio? Se um experimento errado, então você termina com ele. E os irmãos nórdicos? Esses têm culpa. Eles fizeram muitos experimentos. Eles cederam seus genes. Eles têm a obrigação de consertar isso. Eles parecem tão bonzinhos, mas na verdade eles sentem arrependimento. Eu diria assim, em partes. Não é pura bondade. É, também tem a ver com a própria evolução deles, né? Karma deles. Se você estragou uma coisa, você tem que consertar. Se eu quebrar uma coisa sua, eu tenho que te dar outra. Isso é válido em qualquer lugar. Se você criou uma espécie miserável, você tem que consertar. Não é culpa do resultado, é a culpa do fabricante. Entendi. E esses que estão no meio de nós, que são vocês, que estão no meio de nós, de alguma maneira, usando essa vestimenta, esse macacão biológico, tem uma função específica, eu digo assim, com grupos, com alguma coisa que eles... Porque, assim, eu fico pensando, por que já não adquiririam a própria vestimenta que vocês são e deixaria o ser humano, já que é tão desprezível? Eles ocupam a forma humana por terem cometido erros. E tem que aceitar o castigo, ou podem aceitar voluntariamente. Então é como se fosse um castigo mesmo. Geralmente. Eu pensei que eles tivessem alguma atuação entre os humanos, assim, travestidos de humano. Uma missão. Tem também. Eles são a câmera. A câmera. Eles olham e julgam. Eles determinam. Eles opinam, ajudam a determinar. Quem vai, quem fica. Ou pelo menos tentar entender a situação. Não é possível entender do lado de fora. A nossa espécie não entende o comportamento humano completamente. E nem o bem e o mal das humanas. Por isso é preciso ser humano para entender os humanos. Mas é um castigo horripilante, porque o nosso mundo é maravilhoso. Você tem que fazer uma coisa muito errada para merecer isso. E o ser tem consciência do que ele fez de errado?
A não ser a própria criação, alguma outra coisa, né? Num certo ponto ele recebe informação, mas nesse caso ainda não. Não? Alguma informação a mais que ele deva trazer para a consciência humana para os próximos passos? Conforme nós fomos levando várias vezes e trabalhando, ele vai recobrando a consciência. Para isso existem os terapeutas, os psicólogos, na sua linguagem. É muito doloroso. E feito de maneira abrupta pode matar. E matar é estragar o experimento. Então, todas as vezes que o humano tiver que acessar alguma informação, ele tem que fazer através da hipnose. Humanos normais, ou porque a história tem muitas facetas, é muito longa, muitas formas, muitas existências. Não cabe numa mente humana encarnada. Seria preciso morrer primeiro para saber tudo. Isso não vem ao caso agora. Não tem importância ainda. Entendi. Você desencarna e decide depois. E é avaliado depois em plena consciência. Por enquanto tá tudo bem. O que não é dado saber, você não vai saber. O que interessa saber é que o ser humano está no limite e que existe o conselho que aprova ou reprova. Isso não é feito por uma única espécie. O universo tem muitas espécies. Eles dialogam e decidem. E a Terra já está decidida, então? Não. Não, eles não sabem o que fazer. Eles estão decepcionados. Eles esperavam um pouco melhor do que está sendo. Então, os que verdadeiramente têm uma vida espiritual, de fato, e não aquela religiosa, são poucos. Poucos, 20%. E não necessariamente seguem uma religião. Sim. A questão é a consciência. É fácil distinguir quem tem uma vida espiritual de quem não tem. Provavelmente quem não tem uma vida espiritual não se interessa por isso que você faz. Eles estão condenados. São gato pro abate. Você não pode fazer nada por eles. Não em uma vida. Os humanos só podem fazer alguma coisa por eles mesmos, né? E o tempo. Todos evoluem, só que uns muito devagar. Outros rápido, como plantas e outras coisas. Não. Fica encruada. Se ela fica encruada, ela é reprovada e cai para um planeta que está começando. E a Terra está ficando velha. Falando em plantas e animais, o que se pergunta muito é a respeito dos animais. E os animais? Também vão nessa passada da peneira, vamos dizer assim? Não. Não se julga animais. Alguns animais transitam para formas inteligentes. Animais superiores. Cães, gatos, répteis, insetos, golfinhos. Eles podem receber um corpo como o seu e ter habilidades. Na primeira vez eles não fazem nada demais.
Mas na segunda, na terceira, eles têm que revelar o seu talento. Se reprovado, cai para os mundos que estão começando. E a Terra está ficando velha. Não precisa renovar, então. Selecionar nesse patamar de conhecimento científico que a Terra já tem. Ridículo para nós, mas o suficiente para que haja necessidade de uma seleção de indivíduos. Gente inapta tem que morrer. É a única forma de conciliar conhecimento e as possibilidades atuais. Existe a vida na superfície e intraterreno? Nossas bases não são intraterrenos. Ninguém nasce debaixo da terra. Nós moramos lá porque é seguro. Quando aqui, longe dos humanos, que são intromissores. Onde entra a figura de Deus? Deus é uma máquina de fazer coisas. Nós não entendemos Deus, como ele funciona. Apenas estamos aqui. Nós não sabemos como começou, nem como vai acabar. E duvido que alguém saiba. Você fala no mundo espiritual, na elevação espiritual, mas diz que não entende nada de Deus. Não existe uma força maior, um criador de tudo, e que tem um plano para cada um dos seus filhos? Ele produz matéria e energia, e a matéria e a energia tomam forma própria. Ele não interfere, ele só assiste. É um espetáculo. Eu não sei mais que isso. Como se ele fosse o produtor e todos nós fôssemos os atores. Inclusive os seres de outros mundos. São muitos mundos? Infinitos. E planos dentro de mundos. De dimensões paralelas, de mundos paralelos? Cada planeta tem as várias dimensões, superiores e inferiores. Vários seres coexistem na mesma dimensão. E seres de dimensões superiores e inferiores usam o mesmo planeta. O universo é muito populoso, material e imaterial. Para cada material existem 100 imateriais. A matéria é uma roupa que se veste temporariamente. Ela traz dor e problemas. Ninguém quer ficar nela há muito tempo. Quem tem sabedoria não quer ficar nela. Isso é verdade. Doloroso. Mas às vezes há certas experiências que você só pode ter na matéria. Por isso a necessidade de mergulhar na matéria. Isso é uma coisa que os espiritualistas da Terra sabem. Isso não é novidade minha. Não. Nós não podemos ter, que você falou que nós não podemos ter essa certeza no plano. E existem muitas influências, muitas misturas. Em um ritmo natural, sem causar um golpe abrupto nos menos esclarecidos. Porque você não pode falar certas coisas para os menos esclarecidos. Por isso que o amadurecimento é lento. Muitas das nossas vidas humanas por aqui mesmo, né? A gente traz muita bagagem, né? Muita porcaria, né? O humano aprende devagar por ter um corpo. O corpo é uma coisa que atrasa. É uma roupa pesada, cheia de demandas. Sobra muito pouco espaço para o aprendizado de fato.
pessoas que estão tendo pequenos vislumbres da verdade. Entendi. Uma festinha, um momento, mas já é mais do que ser cego. Aí a gente pode ir melhorando esse acesso. Rapidamente. A gente sente uma certa urgência, vamos dizer assim, nesse momento. A gente tem uma trajetória, muitos têm uma trajetória há algum tempo, mas a gente sente uma certa urgência no momento. É assim mesmo, essa sensação? Claro que é urgente, muito urgente. Você já passou da hora até. Agora é o fim. Agora você vai ver as pessoas morrendo a rodo. Mas não como a Bíblia descreve um apocalipse óbvio. Só morte e degeneração por toda parte o tempo todo. Como é então? Não sei. Vai parecer que tudo está normal, mas não está normal. Muita gente morrendo o tempo todo. Mas eles não percebem que é transição. Eles acham que é natural. E eu preciso fazer de novo.